Eduardo, você se licencia do cargo de presidente do Sindicato Rural. Vai ficar parado ou o que tem pela frente aí para ocupar o seu tempo de maneira bastante útil? Olha, em função da perspectiva de uma pré-candidatura ao cargo majoritário, há necessidade de um licenciamento do sindicato. Enquanto a presença na questão representativa nos trabalhos do sindicato, eu vou continuar vindo aqui todos os dias, discutindo com a diretoria, da qual eu fui presidente, estou presidente licenciado, vou estar discutindo com as pessoas aqui de dentro e vamos continuar debatendo as necessidades, as demandas do setor, as demandas do nosso município. Eu vou continuar dentro das propriedades da família, fazendo o papel na agricultura, que é o papel de produzir alimento, de gerar riqueza, de produzir emprego. Então nós não vamos ficar parados em momento algum. E é evidente que, sobrando esse tempo do ponto de vista da governança aqui do sindicato, essa é a minha história de estar debatendo, discutindo com as pessoas quais são as demandas, quais são as melhores oportunidades para construir aquilo que nós, e eu de forma particular, estou me propondo na vida pública. É fundamental que a gente tenha essa disponibilidade para poder estar junto com as pessoas e fazendo esses debates, esses diálogos, essas reflexões. E porque a casa aqui está em boas mãos, né, com o Francisco Moraes. Olha, o Sr. Francisco, ele tem uma história de família, tem uma história de vida, tem uma história de responsabilidade, e a nossa diretoria é um conjunto de pessoas que até então era presidida pelo Zé Eduardo e agora continua sendo presidida pelo Francisco Moraes, mas com o mesmo espírito, com a mesma responsabilidade, e eu não vou estar como presidente, mas vou estar como associado, como produtor, e vou continuar contribuindo com essa pessoa maravilhosa que é o Sr. Francisco Moraes. Quais são as perspectivas de coligação que você tem nessa sua luta pela pré-candidatura? Olha, do ponto de vista político, a minha grande coligação é pela minha cidade. Eu quero e vou abraçar Guaíra acima de tudo. Eu quero sair das trincheiras políticas, ideológicas e abraçar o interesse coletivo da minha cidade. É evidente que tem um processo eleitoral, tem toda a sua conformação nesse processo, nós temos que ter o candidato a prefeito, nós precisamos ter candidato a vice, e eu me coloco à disposição para capitanear esse processo através do nosso partido, do PSDB, e com todas as forças vivas do nosso município, que eu tenho certeza, com esse mesmo interesse convergente, de diálogo, de construção do bom caminho para a nossa cidade, aí nós vamos criar as alianças, as coligações, não perdendo prioritariamente o objetivo de abraçar a cidade, desprovido de vaidades particulares, de ambições, obsessões do ponto de vista particular. Então essa o meu grande objetivo. Fala-se que haverá muitos candidatos a prefeito em Guaíra. Você quer quantos adversários? Olha, eu posso ter candidatos que não vão refletir o mesmo pensamento, a mesma direção de sentimento e de objetivos de governança pública. Eu não vou dizer que são adversários, porque nós estamos num processo de democracia e a população que tem que ter a sua oportunidade de escolher aquelas que têm as melhores características, que têm a melhor história, que têm os melhores exemplos. Então, independente de quantidade, Ovídio, de adversários, eu acho que as segmentações de ideia, as segmentações político-partidárias, elas têm que se expor. Agora, eu vou tentar e vou buscar a convergência do número maior de pessoas, né, nessa batalha que não é minha, é uma batalha da minha cidade, é de objetivo de muita gente, estar junto com a maior quantidade de pessoas de bem. É evidente que no processo político nós vamos ter debate, discussão com outros partidos, com outros candidatos, mas isso é salutar da democracia e eu estou extremamente preparado e empolgado para isso. Estamos num ambiente do município, mas em termos federais, como você analisa essa situação que existe hoje em Brasília e no Brasil?
Infelizmente, nós estamos numa crise de honestidade, uma crise de virtuosidade, nós estamos numa crise de valores nesse país. E nós precisamos começar a reverter isso dentro da nossa casa, dentro da nossa cidade. E começar isso com bons exemplos, exemplos de cidadania, exemplos de boa convivência, exemplos de práticas produtivas do ponto de vista empresarial e levar isso para o setor público. Precisamos colocar práticas onde você não tem um processo de corrupção, um processo de má gestão. Então, isso tudo que acontece a nível federal, nós precisamos combater e trazer, fazendo boas práticas no nosso município. Então, esse mau exemplo que a gente vê a nível federal, nós temos que usar como energia para fazer as mudanças, para iniciar as mudanças dentro do nosso município. E para refletir, é preciso refletir muito a respeito disso. Refletir e agir. Agora, para agir, você tem que ter característica, você tem que ter história e você tem que ter atitude. E por isso que nós estamos hoje nos colocando à disposição da nossa cidade, porque eu aprendi e tenho hoje maturidade, imagino, e é isso que eu vou deixar a população fazer esse sentimento para poder atuar nesse caminho. Voltando aqui para o nosso terreno em Guaíra, como é que está se sentindo agora o senhor Adinaero Barros Leles nessa sua decisão de se candidatar a prefeito de Guaíra? Olha, eu fico emocionado, né, quando fala do meu pai, da minha mãe, né, da minha avó, que foi um grande exemplo, né, meu avô, de altruísmo. Seu pai foi um grande prefeito. Meu pai foi um grande prefeito, foi um grande político, meu pai foi um cara conciliador, uma pessoa do coração imenso, dialogava com todo mundo, respeitava todas as pessoas. Então, Ovídio, aumenta a minha responsabilidade, né? Eu vejo um momento difícil que ele passa na vida, mas o sentimento, o semblante de apoio, de carinho, isso aumenta a nossa responsabilidade e nos empolga, nos dá energia para fazer esse debate e essa reflexão com atitude.